A Ordem Cartucha é a ordem católica mais misteriosa do mundo. Os cartuchos são completamente austeros, silenciosos e extremamente discretos. O estilo de vida deles, apesar de ser muito simples, é muito intrigante justamente porque nós muito raramente conseguimos ter acesso à vida destes homens e mulheres, né? Diferente de todas as outras ordens medievais, os cartuchos nunca precisaram passar por uma reforma. A ordem franciscana, a dominicana, os premonstratrenses, os beneditinos, todas as ordens medievais precisaram passar por reformas, menos a ordem cartucha. Ela é a única que não passou por isso. Como disse o Papa Inocêncio XI, Cartutia nunquam reformata, quia nunquam deformata. Ou seja, cartucha nunca foi reformada, porque ela nunca foi deformada. Ela nunca precisou de uma reforma. Ela se mantém perfeitamente da mesma maneira que ela é desde seu início. Mas o que é, então, esta misteriosa ordem? Bom, para nós falarmos dos cartuchos, a gente precisa falar, antes de tudo, de um homem que também é tão misterioso quanto a ordem, se não mais. Bem, no século XI, nós tivemos um santo na igreja, uma figura que chamava muita atenção na igreja e dominava ela, justamente, porque ele era, assim, uma pessoa muito intrigante, né? Ele não chamava atenção na igreja e não a dominava pelas suas atitudes e muito menos pelo que ele falava. Mas, na verdade, ele fazia isso com o seu silêncio, com a sua austeridade, com a sua seriedade e com o seu recolhimento. Inclusive, estas são virtudes que seguem até hoje na Ordem Cartucha, né? Não à toa, talvez a Ordem Cartucha seja a ordem com maior índice de santidade, a gente pode dizer. Porém, ela não tem santos canonizados. Isso é uma coisa interessante, porque muitíssimas ordens religiosas possuem santos canonizados, mas a Ordem Cartucha não, porque não faz parte do hábito dos cartuchos querer que seus membros sejam canonizados, por mais santos que eles fossem, porque eles querem ser humildes, eles não querem holofotes para eles, né? Bem, qual que é então a história deste homem? Quem é este homem que nós estamos falando? Bom, este homem é São Bruno. São Bruno nasceu em 1030 na Colônia, uma cidade alemã que hoje em dia está ficando muito conhecida por causa de uns vídeos, né? Da grandíssima, linda Catedral Gótica de Colônia. E, enfim, foi lá que ele nasceu. São Bruno era de uma família nobre, mas ainda muito jovem, ele foi estudar na escola catedrática de Reims, aliás, na França. Ele foi um grande estudante, né? Ele se dedicou principalmente no estudo de teologia, estudou aquilo muito profundamente, e após ele ter se formado, ele foi nomeado pelo arcebispo Gervásio como o diretor dessa escola. Esta mesma escola que ele havia estudado, ele foi nomeado como o diretor dela, diretor episcopal, o diretor dessa escola episcopal, e ele permaneceu nesse cargo por quase 20 anos. Inclusive, nesse período em que ele ensinava teologia, ele foi mestre e ele ensinou pessoas que eram, assim, extremamente importantes, pessoas que viriam a ter um papel muito importante na igreja no futuro e na própria vida da Ordem Cartucha. Dois exemplos que nós podemos dar aqui é o futuro Papa Urbano II, que foi beatificado, e São Hugo, que ambos vão ser muito importantes, depois nós falaremos mais deles. As coisas começaram a mudar para São Bruno, né, na vida dele, quando o bispo daquela região morreu. Então, veja, nós estamos falando aqui de século XI, e nesse momento houve uma coisa que foi muito importante para a história da igreja, né, para o mundo ocidental, principalmente ali na Europa, que foi a questão das investiduras. Bom, todos nós sabemos como as coisas dão muito errado quando o governo, né, o Estado, começa a interferir em coisas que, assim, não são relacionadas a ele, com coisas da igreja. A gente pode dar, enfim, diversos exemplos dessas coisas, como a própria Inquisição, né, que é um tema muito polêmico, mas que ficou muitas vezes muito difamado, justamente por causa das atitudes políticas feitas pelo governo no lugar da Igreja Católica. E a questão das investiduras foi o seguinte: naquele momento, o Sacro Império Romano Germânico passou a nomear bispos, e não muitas vezes o Papa e outros bispos que eram verdadeiramente católicos. O Sacro Império Romano Germânico conseguiu colocar ali muitos bispos dentro da Igreja Católica que serviam principalmente aos interesses do Império e não da Igreja. Enfim, todos nós sabemos como isso dá errado, isso foi um problema muito grande que houve ali no século XI. E bem, nesse contexto, quando o bispo de São Bruno faleceu, o bispo que o sucedeu foi nomeado numa dessas investiduras. E, bem, ele era, obviamente, um bispo extremamente corrupto, né? Nós estamos falando de um bispo simoníaco, né? A simonia é basicamente quando há cobrança, por exemplo, para favores divinos. Então, lógico, não é só isso, mas você pode cobrar, por exemplo, para dar um sacramento para uma pessoa. E a gente sabe, assim, como isto é um absurdo, né? É corrupção. São Bruno, que de fato era um homem ali muito santo, muito sério, muito rígido, né? Como ele era, obviamente não aceitou a simonia desse bispo que havia sido colocado no lugar
de seu antecessor, que era um homem que era admirado por São Bruno, né? Bom, São Bruno ficou pé da vida com isso, ficou pistola, e num sínodo que ocorreu em 1077, ele denunciou publicamente este homem, este bispo, por simonia. Bem, evidentemente que esse bispo retaliou e São Bruno foi deposto de seu cargo de diretor da escola episcopal, que ele havia ficado por quase 20 anos. Depois de um tempo, ele foi renomeado diretor daquela escola pelo Papa, mas isso não durou muito tempo, porque, por acaso, o bispo que veio depois deste outro, que era simoníaco, também praticava simonia. Então, assim, nós chegamos agora, né, com essas informações, num momento muito crucial da vida de São Bruno. Aqui, talvez seja o principal mistério que ocorre na vida de São Bruno e, inclusive, que reflete até hoje na Ordem Cartucha, que foi o seguinte: quando esse outro bispo, esse segundo bispo, também era simoníaco, né? Essa corrupção gerou em São Bruno o seguinte efeito: ele desistiu do mundo, basicamente. Ele decidiu abandonar o mundo e seguir uma vida completamente dedicada a Deus e somente a Deus, exclusivamente a Ele. Então, nesse momento, ele passou a criar esta renúncia para o mundo mesmo, porque ele via toda esta corrupção e todas essas coisas, isso gerou um efeito muito grande nele, né? E, bem, este não era a única coisa, né? Houve também uma outra situação que surtiu um efeito muito grande na vida de São Bruno, que foi o seguinte. Bom, um líder na época de Paris, né, um dos principais líderes, faleceu. E este homem era muito culto. Então ele, enfim, tinha muito conhecimento de arte, livros, etc., inclusive de teologia, mas tinha muito conhecimento pagão também, né? Ele era um homem culto, ele era um homem que tinha muito conhecimento. E este homem morreu. E São Bruno estava no velório desse homem. Conta-se, né, a tradição de que este homem que estava ali, este líder de Paris, ele se levantou do seu caixão, extremamente assustado, e alegou, né, afirmou que ele teria ido ao inferno, que a alma dele estaria condenada ao inferno. E, bem, junto a esta grandíssima corrupção que afetou São Bruno, né? Nesse momento, ele havia decidido renunciar ao mundo, tentar fazer algumas coisas um pouco mais eremíticas, né? Digamos, mais afastadas, mais solidárias, assim. Solidárias não, solitárias, falei errado. Bom, quando ele decidiu fazer isso, foi no momento em que ele decidiu que só Deus importava. Inclusive, aqui está, na verdade, o lema da Ordem Cartucha. Stat crux dum volvitur orbis, que significa a cruz permanece intacta enquanto o mundo dá a sua órbita. Ou seja, enquanto o mundo gira, as coisas acontecem, as coisas mudam, muitas coisas se perdem, a cruz permanece intacta e ela permanece de pé. Cristo segue vencendo e enquanto todas as coisas mudam, Deus não muda. Então este é o lema da Ordem de São Bruno, que apenas Deus importa de fato. Bem, naquele momento ele não sabia muito o que fazer, ele foi morar por um período com São Roberto de Molesme, né, que, enfim, foi um homem muito importante também para a criação de outras ordens. Mas assim, diante dessa toda situação, ele viu que não era muito bem aquilo que ele queria ainda ficar mais afastado. E depois de um tempo, né, depois de ter morado com São Roberto de Molesme, ele foi morar em um lugar ainda menor com 2 de seus discípulos. Então, 2 homens que estavam ali com ele. Enfim, esse recolhimento para ele não foi o suficiente. Ele queria ficar mais recolhido ainda, ele queria ficar mais isolado ainda para poder dedicar-se cada vez mais a Deus e cada vez menos ao mundo. Neste momento, ele foi morar naquela região que daria origem ao nome de sua ordem, que é Cartucha, né? Ele foi morar na região de Cartucha, que, enfim, era uma vila muito montanhosa ali, enfim, muito bonita também. Bom, vocês lembram que eu comentei de São Hugo, né? Eu falei que ele seria importante. E aqui entra a importância de São Hugo. Na época, São Hugo era, enfim, um aluno, né, de São Bruno, mas ele não era bispo ainda. E depois de um tempo, São Hugo foi sagrado bispo. Portanto, né, ele tinha uma autoridade muito grande ali na igreja. E São Bruno, né, pediu para São Hugo um local. Ele queria se instalar ali em Cartucha para poder ficar ali e dedicar-se a Deus. E, obviamente, que São Hugo aceitou, né? São Bruno havia sido seu professor, então São Hugo nutria uma admiração e uma gratidão muito grande por este professor dele que era São Bruno, né? Então ele forneceu para ele um lugar para morar lá em Cartucha, e esse lugar existe até hoje como este mosteiro, digamos assim, né? Na Grande Cartucha. Bom, por que Grande Cartucha? Como eu falei, Cartucha era o nome da região, então aquele lugar era Cartucha. Agora, foi dado o nome Grande Cartucha porque depois de muito tempo viriam a ser criadas outros mosteiros dessa ordem, e todos esses mosteiros ganhavam o nome de cartuchas também. Esse lugar que foi o primeiro mosteiro, ele ganhou o nome de Grande Cartucha por este motivo. Bom, está aqui aparecendo para vocês agora uma foto deste mosteiro onde moravam os 7, né, tanto São Bruno quanto seus 6 discípulos. E assim, era isto
A vida deles era muito reservada, muitíssimo regrada, né? Eles viviam do seu próprio trabalho com relação à alimentação e etc. Tanto que eles tinham ali um pequeno rebanho pelo qual eles podiam se bancar no que tange a alimentação. Eles faziam um jejum 3 dias na semana e eles ficavam todos separados, tá certo? Eles não ficavam juntos, eles se reuniam eventualmente ali, né? Uma vez por dia para recitar o ofício divino e aos domingos, evidentemente, para missa dominical. E até hoje, a ordem cartucha, né, seguindo a rígida austeridade dela, segue uma coisa que eles seguiam naquele período, que estes homens seguiam, que é voto de silêncio. Então, a ordem cartucha é uma ordem que possui voto de silêncio, uma coisa extremamente rara de se encontrar. Inclusive, uma coisa que é muito interessante é que a única coisa que estes homens diziam uns para os outros, né, além das as orações ali do ofício divino, na missa e etc., quando eles se cumprimentavam, quando eles se encontravam, era a famosíssima frase memento mori, que significa lembre-se da morte, lembre-se de que você vai morrer, lembre-se de que você é mortal. Remetendo também, né, aquela passagem que diz: lembra-te que veio do pó e ao pó retornará. Então, é isso, é ficar pensando o tempo todo na morte para você não esquecer da sua conversão, não esquecer da sua santidade. Santo Agostinho, inclusive, falava o seguinte: você pode adiar o momento de sua conversão em toda uma vida, mas você não pode atrasar em nenhum segundo a hora da sua morte. Então, eles sempre se cumprimentavam com memento mori para lembrar que um dia eles iriam morrer e por isso eles precisavam ser santos, porque eles jamais sabiam quando isso iria acontecer. Além disso, eles trabalhavam ali copiando livros sagrados, porque naquela época não havia a prensa, então não era possível haver uma distribuição em larga escala dos livros sagrados, né? De qualquer livro, na verdade. Haviam pouquíssimas bíblias, né? Haviam pouquíssimos livros no geral, então eles faziam estas transcrições mesmo, ficavam copiando de outros livros ali. E, mais uma vez, eles seguiam o resto do tempo deles fazendo profundas orações, muitíssimas duras penitências e seguindo, mais uma vez, o voto de silêncio, tanto o interior quanto o exterior. Olha, para eles, né, especialmente para São Bruno, esta era a vida perfeita. Eles tinham tudo que eles queriam, eles não queriam mais nada. Porém, ele só pôde ficar lá por 5 anos, né? Ele não pôde ficar lá por muito tempo porque um antigo aluno seu, que eu já comentei aqui, o intimou, digamos assim, a retornar, né, a ir para Roma. E acontece que São Bruno não podia negar esse pedido, porque agora quem estava fazendo já não era mais o seu aluninho, era o Papa Urbano II, era o vigário de Cristo. Ele, por obediência ao Papa, né, por obediência ao sucessor de São Pedro, ele teve que aceitar, porém, que fique claro, foi contra a sua vontade. Ele não foi para Roma porque ele quis, ele foi para Roma por obediência ao Papa. Bom, quando ele chegou em Roma, ele não exerceu um cargo oficial. Ele estava lá para aconselhar o Papa, porque, na verdade, o que o Papa Urbano II queria era aquele homem que havia sido seu professor e era um homem de tamanha sabedoria, né, e um homem de tanta santidade por perto. Então, ele só queria ter este homem santo, profundamente santo do seu lado, para aconselhá-lo, para viver junto com ele, e era basicamente este o motivo do porquê o Papa Urbano II queria ele perto. E eles viviam no Palácio de Latrão. Inclusive, o Papa Urbano II até deu uma igreja para ele cuidar, enfim. Em determinado momento, o Papa Urbano II tentou fazer de São Bruno bispo, tentou sagrá-lo bispo. Mas, enfim, é evidente que ele negou, né? São Bruno não aceitou isso, assim como muitos outros santos da igreja. Então, nós podemos citar, por exemplo, o Santo Efrém da Síria, São Domingos, e a todos eles foram oferecidos, né, esses grandes cargos de bispos, e eles negaram, porque muito do que é ser santo, talvez tudo do que é ser santo, é ser humilde. É esta humildade muito grande, né? A gente pode até dizer que, na verdade, todos os outros bispos que foram canonizados, eles só aceitaram o cargo de bispo porque eles perceberam que a igreja precisava. Eles fizeram isso por amor à igreja e não porque eles queriam, muitas vezes. Porque todos eles eram muito humildes. São Bruno, essa figura tão austera, tão recolhida, tão rígida, né, que queria uma vida tão simples, tão afastada, tão reservada, obviamente não poderia ser bispo, né? Ele negou veementemente, né, o cargo. Inclusive, existe uma pintura muito bonita sobre isso. Eu vou estar deixando aqui na tela para que vocês possam ver. Nesta pintura nós vemos o Papa Urbano II oferecendo as insígnias episcopais, né, as vestes, enfim, de bispo para São Bruno e ele negando. Você pode ver que ele nega aí, enfim, o Papa Urbano II pedindo para ele ser bispo, ele não queria. Bom, acontece o seguinte, ele continuou em Roma por um tempo. São Bruno continuou em Roma por um tempo, aconselhando ele ali e tal, mas, olha, claramente ele não queria estar lá. Ele não queria, a princípio, ter saído do mosteiro dele, em Cartucha, ele queria ter ficado lá rezando, queria ter a sua vida de penitência, viver uma vida de mortificação, e depois de tanto pedir permissão, imagino
depois de tanto encher o saco do Papa Urbano II, o Papa, enfim, eventualmente consentiu, tá certo? Você pode voltar pra sua vida reservada, não precisa ficar mais comigo, né? Bom, nesse momento, como eu falei, ele estava em Roma, né? Ele estava na Itália, ele não voltou pra Cartucha. Ele foi ter essa sua vida extremamente reservada em outro lugar da Itália. Então ele desceu no mapa, como vocês podem ver, se vocês quiserem pesquisar, ele desceu no mapa da Itália. Então, Roma, que é mais pro centro, né? Ele desceu pra área da Calábria, que tirando a Sicília ali, que tá separada, a Calábria é a região mais ao sul da Itália, né? E lá ele construiu um novo eremitério. Bom, São Bruno era um homem de uma santidade muitíssimo conhecida. Todos conheciam a santidade de São Bruno. Como eu falei, ele era um homem que no século XI chamava muita atenção, muito por causa do seu silêncio e do seu mistério, porque ele era um homem muito enigmático, inclusive, né? Agora, tendo ele esta fama tão grande, a ordem Cartucha, ordem, digamos assim, porque na época nem era exatamente uma ordem, mas esta ordem, estes dois eremitérios, eles foram crescendo. E as pessoas queriam virar cartuchas. Então foi construída, além da primeira que era em Cartucha e além da outra de Calábria, uma terceira ordem, né? Aliás, um terceiro eremitério no qual poderiam haver estes monges, né? Porque é uma ordem semi-monástica. No ano de 1101, São Bruno morreu, nesta da Calábria mesmo, né? E as últimas palavras deste homem foram extremamente marcantes. As últimas palavras de São Bruno foram: eu creio nos santos sacramentos da Igreja Católica e, em particular, eu creio que o pão e o vinho consagrados na Santa Missa são o corpo e o sangue verdadeiros de Jesus Cristo. Nós podemos dizer que São Bruno foi quase que a definição de santidade encarnada. Ele foi um dos homens que, assim, de toda a história do mundo, mais obteve uma comunhão com Deus, né? Ele possuía uma conexão muito profunda com Nosso Senhor. Afinal, esse recolhimento, este silêncio profundo que ele preservava, silenciava, inclusive, o seu comportamento. Silenciava a voz exterior dele, para que ele pudesse prestar mais atenção na voz interior dele, prestar mais atenção nas suas meditações, prestar mais atenção em Deus e menos atenção neste mundo. Evidentemente que, apesar da Ordem Cartucha de fato ter crescido muito, esta não era a ideia de São Bruno. Ele queria uma coisa recolhida, né, no geral. Bom, é claro que assim, ela cresceu bastante, mas, assim, ela não é uma ordem gigante, né? Ela não é uma ordem tão grande, por exemplo, quanto a Ordem Franciscana. Afinal, o estilo de vida dos cartuchos é muito áspero, né? É muito rígido, austero, silencioso, mortificante, contemplativo. E, evidentemente, é muito difícil, né? Não é qualquer pessoa que vai aceitar ter uma vida desse modo. Lembrem-se, eles viviam uma vida de duras penitências, faziam silêncio, eles tinham um voto de silêncio, faziam muita oração, muito trabalho e muito recolhimento. Inclusive, talvez esse recolhimento seja o principal motivo do porquê que eles não podem ser uma ordem gigante. As cartuchas, né, que são as casas dos cartuchos onde eles moram, são imperturbáveis. São locais no mundo onde não se acessa com facilidade. Independente do que você faça, aquele lugar está ali, você não pode fazer nada contra isso e você não entra nas cartuchas. Não se pode entrar ou sair com frequência desses lugares. E é por isso que há esse mistério tão grande em torno deles, porque você não consegue ter certeza do que eles fazem, do que eles pensam, como eles são. Eles são recolhidos. Eles de fato vivem uma vida de mistério e muita penitência. Eles são impermeáveis, né? E eles nos lembram de muitos versículos. Um exemplo aqui que eu peguei é o Salmo 125. No Salmo 125, aliás, que é: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Estes são os cartuchos. Lembrem-se do lema: a cruz segue intacta enquanto o mundo dá a sua órbita. Tudo muda. Tudo muda. O mundo pode cair, as coisas podem mudar, tudo pode acontecer, tudo pode se perder, as pessoas, tudo. Cristo não. Cristo não muda. Cristo é a nossa única certeza, apesar de tudo, né? Ele não se deforma. Ele é imutável. Esta é a essência de Deus. Quando tudo parecer incerto, ele é certo, porque aquele mesmo Cristo, aquele mesmo Deus, que estava no Antigo Testamento, que está no Novo Testamento na forma de Jesus Cristo, ele é o mesmo Deus. Naquele momento, hoje, para sempre. A essência de Deus é esta. Ele é um ser imutável. Ele é a única certeza que nós podemos ter. Se a gente usa, por exemplo, se a gente vai investigar as definições, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino, né, umas coisas que ele vai falar, é que Deus é o ato puro. Portanto, Deus não tem potência. A potência é aquilo que você pode ser, aquilo que você não é. Aquilo que você tem tendência de ser. Por exemplo, agora eu estou sentado, eu tenho a tendência... Aliás, eu tenho a potência de ficar em pé, mas eu estou em ato sentado. Tudo se movimenta, tudo tem potência. Agora, se tudo tem potência, as coisas elas poderiam não existir, né, em determinado momento. Então, para a gente voltar a um motor primário, né, aquilo que faz com que o movimento das coisas aconteçam, este motor primário ele tem que ser ato puro. Ele não pode ter potência. Ele é um ser
imutável. E este é Deus. Tudo pode parecer incerto, e ele é a nossa única certeza. Isto é a cartucha, meus irmãos. É uma ordem que há quase 1000 anos de existência, ela nunca precisou ser reformada. Assim como Deus, que nunca muda. Eles são esta certeza de Cristo, desta imutabilidade, da vitória da cruz. A gente pode falar que esta vitória da cruz, esta certeza de Deus, a ordem cartucha, é todo esse conceito encarnado em uma ordem. Isto é belíssimo, né? Deus, de tempos em tempos, levanta grandes santos, grandes homens que nos mostram a essência da natureza divina. São Francisco, por exemplo, né? Se São Francisco foi levantado pela graça de Deus para encarnar, para personificar a humildade de Jesus Cristo, São Bruno e a Ordem Cartucha foram levantados para personificar a certeza da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Santa Igreja. Bom, mas se na época de São Bruno não havia esta certeza, assim, não havia, né, uma ordem ainda, né? Ele havia só criado os eremitérios dele ali e tal. Como que seguiu-se este voto de silêncio, esse tipo de coisa, né? Bom, no quarto prior da Ordem Cartucha foram definidos os estatutos, que são a base da vida, né, dos cartuchos e se baseiam na vida, principalmente, e nas lições de São Bruno. Afinal, até hoje, se você entrar no site dos cartuchos, por exemplo, eles se colocam como filhos e filhas de São Bruno. Eles vivem da seguinte maneira: isolados, não só do mundo como uns dos outros, porque cada um vive em uma cela, né? Eles vivem em celas individuais, nas quais eles rezam, basicamente, né? Eles rezam e trabalham muito, fazem suas penitências, etc. Eles se encontram para recitar o ofício divino e nos domingos eles se encontram também para a Santa Missa. Além disso, eles também se encontram, por exemplo, à mesa para jantar em dias festivos, em dias de solenidade, dias importantes para a Igreja Católica, mas que fique claro, eles sempre guardam, né, o silêncio, mesmo nos dias festivos. Eles se encontram para passar aquele momento juntos, mas não há conversinha, não. Inclusive, como eles são muito mais silenciosos, isso é uma coisa extremamente interessante de se dizer, é que eles possuem uma liturgia própria da missa. Existe a liturgia cartucha, que no geral é uma liturgia, né, uma missa mais austera, mais sóbria, mais silenciosa, e é uma missa sem música. Então ela é feita seguindo o mesmo espírito da Ordem Cartucha. Eles rezam todos os dias o ofício de Nossa Senhora e o ofício dos defuntos, menos em dias de solenidade, né? Assim como nas missas também não se reza o ofício, enfim, não se reza pelos defuntos em dias de solenidade, mas eles rezam isso todos os dias fora os dias de festa. E quando eles morrem, eles são enterrados sem um caixão. A única coisa que cobre o corpo dos cartuchos é o próprio hábito deles, é a própria vestimenta que eles utilizam, aquela vestimenta branca, né, muito bonita. É isto que cobre o corpo destes homens. Eles não são enterrados em caixões e nem nada do tipo. Sob o túmulo é colocada uma cruz. Pronto. Nem mesmo são colocados os seus nomes, não há uma lápide ali. Eles só colocam a cruz porque eles mesmos, né, os nomes deles, não importa isso. Eles querem ser esquecidos pelo mundo. Eles querem a humildade. Eles querem ser esquecidos pelo mundo porque para eles o mundo pouco importa. O que o mundo pensa sobre os cartuchos não importa. É por isso que eles não querem ser canonizados santos. Quando um cartucho morre, o nome dele não é colocado na lápide porque se eles forem esquecidos, dane-se. O que não pode ser esquecido é a cruz. E é por isso que a cruz sempre permanece ali. Mais uma vez, a glória deste mundo para eles não importa, né? Do que adianta um homem, como diria o Nosso Senhor, ganhar o mundo e perder a sua alma? A única coisa que os importa e deveria importar para todos nós, óbvio que de maneiras diferentes, mas a única coisa que importa para eles e que deveria importar para todos nós é Deus, é a cruz. Por isso que a cruz é colocada, para mostrar que tudo passa, tudo é efêmero. Ali naquele túmulo você tá vendo um corpo morto, um corpo degradado, o corpo passou, o corpo já não existe mais. A cruz não passa. Aqui vocês estão vendo na imagem, na tela agora, o emblema da ordem, o brasão. Ele possui um globo encimado por uma cruz cercada de 7 estrelas. Este globo representa o mundo, a cruz representa a vitória, né? Enfim, ela está acima, a cruz acima do mundo, para representar, mais uma vez, como vocês podem ler, o lema, né? Stat crux dum volvitur orbis, que é a cruz permanece intacta enquanto o mundo dá sua órbita. Com humildade, estas 7 estrelas que vocês veem são muitas vezes colocadas por baixo do globo. Elas simbolizam São Bruno e os seus 6 companheiros, os seus 6 discípulos, digamos, fundadores da Ordem Cartucha quando eles chegaram em Grenoble, que era a região da Cartucha ali, da Grande Cartucha. E veja, mais uma vez, o lema: a cruz permanece intacta enquanto o mundo dá sua órbita. Tudo passa, meus irmãos. Deus não passa. Enquanto o mundo se perde, muda, as coisas vão se degradando, principalmente hoje em dia, a gente vai vendo essas mudanças, as coisas ficando cada vez piores. Enquanto tudo isso acontece, Deus permanece o mesmo. A vitória da cruz permanece intacta e nos lembra de que, com Cristo, nós jamais poderemos perder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.